Kim, eu quero tratar de um assunto que talvez seja a maior urgência hoje do povo brasileiro, que é o fim da escala da jornada de trabalho 6x1. A nossa parlamentar, Erika Hilton, deputada federal do PSOL aqui de São Paulo, foi a responsável, foi a autora do projeto de lei que visa reduzir a escala 6x1 em todo o território brasileiro. E me deixa bastante curioso o fato de que um membro do MBL, um deputado estadual chamado Guto Zacarias, aqui de São Paulo, se manifestou de forma contrária ao projeto publicamente, recentemente, em um podcast, e fez diversos malabarismos para tentar justificar ele ser contra o projeto. Eu quero, então, de forma bem objetiva, saber se vocês apoiam o fim da escala 6x1 no Brasil e, portanto, se vocês estão com a gente nesse projeto da deputada Erika Hilton, que visa acabar com o fim da escala 6x1, que é uma escala, uma jornada de trabalho que, inclusive, prejudica mulheres pretas, mulheres donas de casa, mães, né, o trabalhador, de forma geral, que não tem tempo livre, né? Então, eu quero entender se vocês apoiam, estão com a gente contra o fim da escala 6x1 no projeto da deputada Erika Hilton. São duas perguntas diferentes. Primeiro, se eu sou a favor do fim da escala 6x1. Sim, sou a favor. Segundo, se eu sou a favor do projeto da Erika Hilton. Aí não, sou contra. Primeiro que não é um projeto de lei, é uma PEC. E o populismo e a demagogia já começa por aí. Não precisava de uma PEC para tratar sobre esse assunto. Bastava um projeto de lei para você diminuir a carga horária de trabalho, porque a Constituição ela determina o limite máximo, mas não determina limite mínimo. E isso já é entendimento consolidado pela consultoria da casa. Então, o primeiro ponto é esse. Ela não quer acabar com a escala 6x1. Ela quer fazer um carnaval, utilizar isso de palanque político para ajudar a ter mais votos nas próximas eleições. Não quer, de fato, tratar desse problema, porque aí sim, por que fazer uma PEC e não fazer um projeto de lei? Porque na PEC você precisa coletar 171 assinaturas, e aí passa pela Comissão de Constituição e Justiça, e aí passa por uma comissão especial, aí são 308 votos em 2 turnos nas 2 casas, né? Então, o que ela fez foi basicamente algo para o projeto, de fato, não avançar, né, para o debate não avançar, e é uma mentira que ela esteja preocupada com isso, porque ela poderia, com uma única assinatura, com uma única propositura, apresentar esse projeto. E, ainda que um projeto como essa natureza, com esse texto fosse aprovado, a escala 6x1 não ia acabar, porque isso já foi tentado antes com a PEC das domésticas. Foi dito lá atrás, 10 anos atrás, em 2013, que a PEC das domésticas iria garantir o direito de cada trabalhadora doméstica de conseguir receber seu FGTS, seu 13º, suas férias, que ia formalizar o mercado de trabalho. Adivinha o que aconteceu 10 anos depois? A informalidade entre domésticas aumentou. Elas estão trabalhando mais informais do que elas trabalhavam antes. Ou seja, se antes elas tinham poucos direitos, agora não tem direito nenhum, porque nem formalmente contratada ela está sendo. Se de fato você quer acabar com a escala 6x1, aí você tem que apoiar projetos para desonerar a folha de pagamento, porque a folha de pagamento do Brasil é a mais tributada do mundo, e é o tributo mais burro de todos você tributar o trabalho, né? Hoje, numa grande indústria, né, o empregador chega a pagar 51% em encargo e 49% em salário, dados da Confederação Nacional da Indústria, né? Ou seja, o empresário paga muito e o funcionário recebe pouco, né? Então, isso não só não contribui para a produtividade, que, aliás, ter esse monte de gasto obrigatório e esse orçamento vinculado é mais um ponto que diminui a produtividade, diminui o salário do trabalhador e aumenta a carga horária de trabalho, porque se o preço de escoação é maior, você primeiro diminui a exportação, você aumenta o custo no final, você aumenta o custo o valor da mão de obra e faz com que o trabalhador precise trabalhar mais. Outro ponto que reduz produtividade, a alta carga tributária. Nós temos a maior carga tributária dentre todos os países emergentes, e toda vez que a gente apresenta algum projeto de corte de privilégios, seja para a elite privada, de privilégios bilionários tributários que foram concedidos no governo Dilma e depois no governo Lula, e que, mais uma vez, o pessoal faz parte da base desse governo e vocês apoiaram o Lula que concedeu esses privilégios para os bilionários, além dos privilégios para a elite do judiciário, para a elite pública, dos deputados, dos senadores, dos juízes, dos promotores, que fazem parte do 1% mais rico da população, mas até agora nenhum único deputado do PSOL assinou minha PEC antiprivilégio para enfrentar isso. Então, sim, sou a favor do fim da escala 6x1. Não, o projeto da Erika Hilton não acaba com a escala 6x1. Bom, a boca diz que é a favor, mas a prática diz o contrário, né? Até porque é fácil para deputado federal que trabalha, entre aspas, de terça, quarta e quinta, ser contra o fim da escala 6x1, de você que pega ônibus 4h30 da manhã, passa 2 horas no busão, chega no trabalho, sai 7 horas da noite do trabalho, pega mais 2 horas e meia para voltar,
tem que fazer comida, colocar os filhos para dormir. Para essas pessoas, para esses deputados, é fácil dizer, né? Ele se diz a favor do fim da escala 6x1, mas a prática diz justamente o contrário. Até porque o deputado Kim Kataguiri citou a questão da desoneраção da folha de pagamento, que o Congresso Nacional foi o responsável. Deputado, por que você não diz que foram 50 bilhões de reais perdoados por grandes empresas que deixaram de pagar tributos que poderiam ter sido usados em defesa da educação, em defesa da saúde, em defesa da classe trabalhadora no Brasil? Por que você não diz que o Congresso perdoou 50 bilhões de reais em dívidas de grandes empresários e agora a gente está nessa situação em que a gente precisa, o governo federal, o governo Lula precisa querer pautar, cobrar IOF e tributos sobre grandes fortunas. Você que é trabalhador, você que ganha até 5 mil reais, o governo, o presidente Lula, quer que você não pague imposto de renda. Só que o governo e o MBL querem que você pague imposto de renda. Você que ganha menos de 5 mil reais, o deputado Kim Kataguiri e o Bolsonaro querem que você pague imposto de renda. Como que você se sente em relação a isso? Como que você se sente em relação a isso? Agora, o presidente Lula, você sabe disso, que ele pautou no Congresso Nacional que aqueles que ganham até 5 mil reais sejam isentos de pagar imposto de renda, em compensação que grandes fortunas sejam tributadas. Que grandes fortunas sejam tributadas. Agora, o deputado Kim é a favor da tributação de grandes fortunas? O deputado Kim é a favor do projeto do governo que quer isentar pessoas de ganharem até 5 mil reais de pagar imposto de renda? O deputado Kim é a favor da cobrança do IOF sobre essas transações financeiras? Então, fica essa pergunta, né? E aí eu quero entender também, né, finalizar, devolver a pergunta. Se você é contra o projeto da deputada Erika Hilton, que você sabe muito bem que é muito diferente você fazer uma proposta de lei e uma proposta de emenda à Constituição, que a proposta de emenda à Constituição é justamente você estabelecer isso na Constituição Federal, para que não haja nenhuma gambiarra, para que ninguém queira modificar isso depois. Então é por isso que a deputada Erika Hilton fez isso. Agora, você dizer que uma pessoa que apresenta um projeto de lei como esse, uma PEC como essa, não quer de fato trabalhar, o que vocês fazem? O que vocês vêm fazendo pelo fim da jornada de trabalho 6x1? É isso que eu queria entender. Bom, primeiro você colocar que o que se coloca na Constituição não se muda é piada, né? Olha, o nosso país é o país que mais muda a Constituição dentre todos os regimes democráticos do mundo. Todo governo se muda a Constituição porque absolutamente todos os assuntos estão na Constituição. E eu quero começar respondendo toda a sua fala. Primeiro, sobre trabalhar entre aspas, eu vou te falar quem de fato trabalha entre aspas no Congresso Nacional, Guilherme Boulos, muito diferente de mim, que sou o deputado mais produtivo na Câmara dos Deputados, segundo todas as consultorias independentes. Vamos fazer uma comparação aqui do seu ídolo com o meu trabalho? Olha, o Guilherme Boulos, ele teve 11 relatórios aprovados nesse mandato dele. Eu tive 91 relatórios no mesmo período de tempo. Ele teve nenhum projeto sancionado e ele é da base do governo Lula. Eu tive 9 projetos sancionados e sou um deputado de oposição. Ele disse que atuou ali 9 anos na rede estadual de ensino, quando na realidade só atuou 1 ano de trabalho e todo o resto ele foi sustentado pela herança dos pais, né? Então ele é um playboy herdeiro que sempre viveu do prestígio que os pais têm enquanto médicos ricos que são de famílias tradicionais aqui no estado de São Paulo. Para além disso, né, ele não teve praticamente nenhuma emenda acatada em outros projetos de lei, enquanto eu tive mais de 30 emendas. Então, se tem alguma pessoa que trabalha entre aspas, é o senhor Guilherme Boulos, que utilizou só o mandato como um trampolim para tentar vencer a prefeitura, mas nem isso conseguiu. Ou seja, deixou de trabalhar como deputado federal para usar o cargo de plataforma para tentar se eleger prefeito, não conseguiu e não fez o seu trabalho de deputado federal. Então, se tem uma pessoa que trabalha entre aspas, é o senhor Guilherme Boulos. Outro ponto, por que você não fala dos 50 bi que foram perdoados de grandes empresários? Você sabe quem criou esse benefício? Dilma Rousseff. Dilma criou esse benefício para a Folha de São Paulo, para a Rede Globo, para grandes veículos de comunicação. Desse perdão que você está falando agora dos 50 bi, foram centenas de bilhões de reais desde o governo Dilma até agora, e só agora o governo Lula propôs acabar. E eu votei a favor para acabar com esses grandes benefícios, talvez você não saiba disso. Outro ponto, sobre IOF. Você sabe que o IOF penaliza principalmente os mais pobres, né? Não são os mais ricos. Os mais ricos têm acesso ao mercado de capitais. Quem depende de banco, você sabe que o IOF aumentou para quem para quem é MEI, para quem recebe ali os seus, no máximo, 40... Quanto é que mesmo o rendimento de MEI? Deixa eu puxar aqui. O rendimento máximo de MEI, acho que é 81 mil reais por ano. Você acha que uma pessoa que recebe 81 mil reais por ano faz parte dos mais ricos que precisam ser tributados? Uma pessoa que está no Simples, né, aumentou em 120% a alíquota de IOF de quem está no Simples. Quem está no Simples é rico.
O rico está se importando muito menos com o IOF porque ele não depende de banco. Mais uma vez, ele se financia com as ações que ele emite. Então, assim, dizer que o IOF é tributar os mais ricos é uma falácia, mentira. Você está tributando o cara que ganha 81 mil reais por ano. Né? Você está tributando o cara que faz um crediário nas Casas Bahia. Você está tributando o cara que está pagando 400% do juro rotativo do cartão de crédito. Esse é o cara que você está tributando no IOF.